Olá, hoje de um cantinho aqui diferente, trazendo mais um tema que foi assunto da live da semana passada, da quinta-feira, que é Eu Estou Paralisada. Hoje eu tô gravando aqui, então você vai ouvir bastante barulho por aí, bem provável, porque eu tô ouvindo, eu não sei se vai chegar aí em vocês. Eu tô num lugarzinho meio improvisado aqui por conta de um desafio com o ar-condicionado lá no meu cantinho. Então, o que que a gente falou na semana passada, que tá sendo uma série, na verdade não é uma série, não é uma temporada, eu tô trazendo para cá um aprofundamento dos assuntos que a gente tá falando nas lives toda semana lá no Instagram. Então, se você quiser saber o dia de live, tudo tá em algum lugar por aqui. E o assunto que me chamou a atenção foi eu estou paralisada, ou eu me sinto paralisada, porque eu tenho esse histórico na minha jornada e não uma vez eu me senti paralisada, foram várias vezes, geralmente em final de ciclo, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer se um ciclo de fato fechou, se é só uma pausa, se a gente deve desistir de alguma coisa, se a gente deve insistir, se eu tô sendo teimosa, eu tô sendo persistente. Então tem alguns pontos que a gente fica meio em dúvida. E aí é meio que aquilo, e agora? Faço o quê, né? E aí a gente sente essa sensação de estou paralisada, não consigo me movimentar. Por conta da dúvida, uma incerteza ou aquela coisa, não, deixa eu receber um sinal. E aí a pessoa fica ali paradinha para receber o sinal, para saber se de fato precisa dar um passo para frente, dar uma seguradinha. Tem o caso dos marcos, que eu sempre falo, né? Tem muitos marcos na vida que geralmente os mais desafiadores, tipo um divórcio, uma demissão. Eu sempre vou usar esses exemplos porque são os exemplos mais comuns, né? De encerramento, assim, que você fica meio, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Então é um divórcio, uma separação, ou uma viuvez, enfim, filho que sai de casa e vai estudar fora, aquela coisa do ninho vazio, ou alguma coisa assim que de fato você, até no caso de filho, né, saindo, normalmente o filho se prepara ali, né, tem toda uma preparação, mãe, vou estudar fora, vou para outra cidade, para outro país, enfim, mas isso não quer dizer que vai ser uma coisa simples de resolver no sentido de vou sentir saudade, será que vai ficar bem? Então é um marco. A demissão, outro marco, enfim, então quando acontecem esse tipo de desafios, isso também pode paralisar a gente. Então, os marcos, algum trauma, alguma coisa que aconteceu. Eu me lembro que eu fui, não eu pessoalmente, né, mas eu tava numa loja que foi assaltada e eu tava no caixa com algumas coisinhas no balcãozinho, que eu, na verdade, nem sei o que eu tava fazendo lá, não tinha nada para comprar, mas aquela passadinha, sabe, que depois eu fiquei pensando, o que eu tava fazendo lá aquela hora, depois do expediente, saí do trabalho, passei na loja e tava no caixa pagando e meu telefone em cima do balcão e de repente eu só vi uma arma assim no meu rosto aqui do lado e o cara gritando e falando, não se preocupa que não vai dar nada, não vai pegar nada, é só não reagir. E eu ficava ali olhando, eu não sabia se eu pegava meu celular, se eu ficava quieta, e eu falei, bom, vou ficar aqui, né, meio que paralisada. E, bom, eles fizeram lá limpa na loja, mandaram a gente pro estoque, a gente ficou meio que de refém lá no estoque até que eles terminassem toda a limpa. Não teve nenhum ferido, nada, foi só o roubo da loja mesmo, de coisas materiais, né, não teve maiores implicações assim, a não ser as implicações traumáticas, né? Porque muita gente lá estava numa situação de pânico muito grande. Eu normalmente sou uma pessoa calma, então eu fico observando e eu consigo manter ali uma certa serenidade, dependendo da situação, né? Pelo menos ali naquela situação eu me mantive bem calma. Só que nas semanas seguintes eu não podia ver ninguém vindo muito na minha direção, que eu já entrava meio que, sabe, eu dava um salto assim, porque desenvolveu um trauma ali no meu inconsciente, né? Então eu acho que toda pessoa que estivesse se aproximando muito de mim iria tirar uma arma, igual o rapaz tirou uma arma. E eu levei isso para terapia e, enfim, foi assim, uma coisa de um mês mais ou menos.
20 dias, de 20 a 30 dias, mas foi uma coisa que meio que me paralisou também, até eu voltar ao normal e confiar de novo ali, né, no dia a dia, na rua, nas pessoas, nas lojas. Então, algum trauma também, que pode ser um assalto ou qualquer outra coisa, né, um acidente de trânsito, enfim, qualquer coisa que cause um trauma também pode fazer com que a gente fique paralisado. E aí, esse é o grande desafio, né? É saber fazer esse movimento de que tá tudo bem de novo, né? Vamos andar, vamos fazer tal coisa e que vai dar tudo certo, né? Vamos dar esse passo que vai dar tudo certo. E tudo parece que quando a gente está nessa sensação de paralisia, tudo vira um sacrifício pra gente, sabe? Dar um passo é um sacrifício, no meu caso, né? Sair para ir numa loja é um sacrifício. Então, tudo, a gente tá sempre meio que numa situação truncada, sabe? Amarrada. E pra gente continuar meio que nessa paralisia é muito fácil, porque a gente vai acomodando naquela situação. Como tudo se torna mais difícil, né? Aquela coisa mais que precisa meio que ser empurrado, qualquer situação de conforto a gente já senta e fala, ai não, me deixa aqui, não quero sair daqui, né? Depois de um divórcio, ai não quero ver ninguém, não quero, enfim. Tem inúmeras situações que vão fazer com que a gente prefira ficar parada, prefira ficar nessa paralisia, porque tudo é muito difícil, né? As pessoas olham e falam, ai, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ir até lá, eu vou ter que me movimentar. Então, só de pensar em se movimentar já fica desafiador, já fica difícil, já fica mais truncado, né? Eu acho que essa é a palavra. E aí a gente vai do truncado, a gente passa para o estagnado, né? Então, tô aqui, tô estagnada, tô igual aquela água parada ali. Então, o que vai acontecer? O que acontece com a água parada, né? Eu falei isso na live, né? A água parada, ela dá aquele limo, né? Fica acumulando ali aquele limo. E com a gente não é diferente. Se eu ficar no limo, né? Me permitindo, né? Permitindo que o limo se grude em mim, vai ficar mais difícil eu sair dali. E eu me lembro quando meu filho faleceu, eu falei que eu não iria dizer não para nenhum convite que eu recebesse. Porque as pessoas me ligavam, elas queriam sair, tomar um café, tipo aquela coisa de me tirar de casa, de fazer com que eu me sentisse bem, né? Eu perdi meu filho em 2020, estava no Brasil nessa época, fui por conta da leucemia, né, que ele teve, foi diagnosticado finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro ele faleceu. E aí essas pessoas começaram a me ligar, poxa, vamos tomar um café? E eu tinha prometido que eu não ia falar não. Eu falava, vamos. Ai, vamos almoçar? Vamos. Então tudo eu dizia vamos. Às vezes eu pensava, eu não quero, não tô afim, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Mas aí eu pensava nessa coisa, não vou ficar tipo água parada, eu vou, né? Vou fazer só esse movimento. Aí eu ia tomar um café, voltava para casa, ia almoçar, voltava para casa. Às vezes era difícil rir, às vezes era difícil conversar, tocar no assunto, mas eu ia para não ficar nesse processo, né? De não, deixa, depois eu vou, não, deixa, outro dia eu faço isso, não, deixa, outro dia a gente se vê e tal. Não, eu disse sim para praticamente tudo, só quando não tinha tempo mesmo, eu disse sim para praticamente tudo. E isso me ajudou no sentido de manter esse movimento, que eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque se eu mantenho um movimento, eu não entro nesse processo de estagnação, acaba que eu não fico travada, porque você só vai, né? É aquela lei da inércia. Então, o corpo em movimento, ele vai conseguir manter o movimento. Agora, se você parar, a lei da inércia também funciona, porque o corpo parado, ele vai ficar parado, vai ficar mais difícil ainda de se movimentar. Então, a minha sugestão, dependendo do processo que você tá, se foi alguma coisa parecida, né, com o meu próprio processo, não deixe de manter o movimento, por mais difícil que ele possa parecer, porque uma coisinha só que você faz já é um estímulo para todo o seu sistema bioquímico, porque tem a produção de hormônios aí, de endorfina, de serotonina, de dopamina. Então você precisa manter essa produção, esse equilíbrio bioquímico no teu corpo, para você não entrar num estado que a paralisia ela pode levar você para um estado de depressão. E aí fica
um pouco mais difícil de sair dali, porque há um momento de pausa para você viver o seu luto, há um momento de pausa, e luto qualquer que seja ele, não necessariamente um luto de morte, né? Uma separação é um luto, uma demissão é um luto, entrar na menopausa é um luto. Então, para cada história que a gente vê morrer, né, nos nossos ciclos, na nossa jornada, é um luto. Então, viver o luto tá tudo bem. Agora, quando isso se torna assim tão profundo a ponto de você não conseguir se movimentar, você entrar num estado de prostração, aí sim, aí já você vai precisar de um pouquinho mais de dedicação no sentido de cuidar da sua saúde mental, de repente procurar um terapeuta, um psicólogo, enfim. Agora, um passo antes disso é não se permitir se prostrar nesse nível, sabe? Dá o primeiro passo, faz alguma coisa, porque se você fizer uma coisa só, no caminho dessa coisa, algumas outras coisas podem e vão acontecer. Então, por experiência própria, você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você... Ai, mas aí como que eu vou saber se é o que é certo, o que é errado, se vai ser bom pra mim, se vai... Não, só faz uma coisa. E aí no caminho você vai ajustando. Ai, não gostei disso, eu vou trocar. É muito mais fácil você não gostei disso, eu vou trocar, do que não estar fazendo nada e decidir fazer do nada, depois de meses, depois de anos prostrado. É muito mais difícil você decidir fazer alguma coisa. Então, vai trocando, vai fazendo os ajustes. Eu dei um exemplo na live, que não ficou gravada, eu dei um exemplo do meu amigo Thiago, que em fevereiro, né, meu filho faleceu em janeiro, em fevereiro ele me ligou e falou assim: Andréia, vou passar aí na tua casa amanhã pra gente remar. Eu, não, Thiago... Não vou. 50 anos, tu acha? Não consigo, não tenho fôlego. Não, olha, você tem protetor solar? Ele nem deu ouvido. Tem protetor solar? Eu falei, nem sei, preciso olhar. Não, a gente vai, passamos na farmácia, compramos um protetor solar. Ele não me ouviu, 8h30 da manhã ele tava lá, me levou para remar. E na semana seguinte, ele não perguntava, ele simplesmente dizia, eu tô passando aí. E eu cumpri o combinado de não dizer não. E eu fui remando. Eu ia remar para fazer competição? Não. Eu ia remar profissionalmente? Não. Eu ia entrar para o grupo de remo das 5 horas da manhã? Não. Eu só fiz aquele movimento. Eu fui remar, ponto. Aí na outra semana eu fui remar, ponto. Era um movimento só. E aquilo ali me permitiu manter um movimento, manter o meu equilíbrio bioquímico, manter a minha saúde mental, manter essa coisa da amizade ali, não só com ele, mas com outras pessoas que estavam ali, conhecer gente nova, sair um pouco daquele casulo que eu estava, não necessariamente casulo, mas da caverna, né? Aquele lugar que a gente meio que se esconde, me deixa aqui que eu tô bem. Então, aquele movimento fez toda a diferença. E é esse o convite que eu faço para você. Que movimento, o único movimento você precisa fazer para sair dessa estagnação, desse momento limo, sabe, da água parada? Escolhe uma única atividade, não pensa se é certo, se é errado. Uma atividade, um convite que você recusou e que de repente, eu vou pensar de novo. Uma aula de dança, academia, ir para uma biblioteca, conhecer uma cidade vizinha diferente, tomar um café, não sei. Escolhe uma coisa e aí você vai sentir que esse passo pode definir muitos outros passos lá na frente. Então fica aí essa pequena dica, eu não gosto de dica, prefiro diretriz, uma pequenininha diretriz para que você não se permita ficar tanto tempo paralisado, além da pausa que você precisa dar para os seus processos, você ficar tempo demais aí num processo de estagnação, num processo de criar limo, e isso vai te trazer novos movimentos e novas oportunidades. Se fez sentido esse vídeo para você, aproveita, curte. Às vezes as pessoas assistem, gostam, comentam e não curtem. Se você gostou, aproveita e curte, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue para outras pessoas. E se você acha que esse assunto é relevante, aproveita e encaminha para alguém. Se não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber as próximas notificações aí desse material, né? Desses vídeos que estão surgindo a partir das lives lá no Instagram. Um beijo grande e até sábado.